Epá, pronto, isto aqui é um resumo sobre as séries, estão a ver? Portanto, vou passar isto devagar e vamos ler isto. Séries numéricas. Condição necessária de convergência. Isto é o seguinte: se a série, o n, converge, isso significa que este limite que aqui está é igual a zero. Estão a fazer entender, não estão? Pela contrarrecíproca, vocês podem concluir o seguinte: se este limite que aqui está do n for diferente de zero, então a série é divergente. Agora a pergunta é esta: vocês querem que eu vos apresente já de seguida um exemplo sobre esta condição necessária de convergência? Então, assim já de cabeça, por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui esta série. Quando n vai de 2 a mais infinito, de 2n mais 3 sobre n mais 5. Prontos. Eu aqui faria o seguinte: a utilizar isto que aqui está, esta condição. Se o limite do n for diferente de zero, então a série diverge. Estás a ver? Eu estou ali só. Então vou calcular o limite aqui do n. Reparem que o meu n é isto que aqui está. Percebem? Então vou fazer esse limite. Isto é o somatório, com o n a variar 2 a mais infinito, isto que aqui está é o n, percebes? É o AN, é o termo geral. Sim, isto tudo. Quando ponho aqui a coisa, eu quero dizer isto tudo, não é? Então o limite de 2n mais 3 sobre n mais 5, quando n tende para mais infinito, isto é igual a quanto? Alguém sabe? Isto está infinito sobre infinito. Sabem levantar esta determinação? Sabem ou não? Cauchy. Sabes? Cauchy. Aqui não podes aplicar o Cauchy porque estás com... Este n pertence a n. Não, pá, aqui aproximas do n do maior expoente. Ficas com o limite de 2n em cima sobre n em baixo. Estão a ver? Aproximo do n do maior expoente em cada tanto no numerador como no denominador. É assim que se faz. E então isto vai dar precisamente 2. Então, pelo critério que acabámos de ver, estão a ver aqui? Como o limite do n é diferente de zero, a série diverge. Percebem? Epá, penso que vocês acho que não sabem muito bem calcular limites. Vamos supor que eu tenho assim um limite de 3n ao cubo mais 5n sobre 2n ao quadrado mais 5. Esqueci-me de dizer, se não fizer agora, também posso fazer em especial. Está bem. Epá, mas agora... Estes limites, em que eu tenho aqui, vocês identificam bem que isto é infinito sobre infinito, não é? Fica. Ora bem, como é que vocês resolvem estes limites? Mas isto é só em caso de vos aparecer o que é em cima. Um polinómio, em baixo também um polinómio, coisas deste género, assim simples. O que é que vocês fazem? Aproximam do n do maior expoente. Não é para séries, não era Cauchy, não. Era. E eu também te vou explicar isso. Isto aqui dá 3n ao cubo sobre 2n ao quadrado, não é? O que na realidade isto vai dar limite de 3 meios de n, não é? Quando o n tende para mais infinito, não é? Isto vai dar mais infinito. Mais infinito, não é? Cuidado, que o n está aqui no numerador, não é? Então repara. Era só quando tinha o mesmo expoente. Então, mas infinito a dividir por 2. O quê? Então só o Oceano Atlântico com raio, o partires ao meio ainda ficas com um conjunto infinito, percebes? Mas é mais próximo de zero do que propriamente mais infinito. Depende do teu infinito, agora estás a ver? Isso é um grande problema dos matemáticos, pá. Deixa lá isso, pá. O Cauchy, tu tens aqui uma sucessão a um conjunto de pontos, percebes? É um conjunto de pontos. Quando te falas em x's, estás a falar em funções, percebes? Já é uma linha. E quando falas em derivada, tu estás a falar nessa linha, na tangente à curva, estás a perceber, em cada ponto. Agora, diz-me lá, tu, como tendo um ponto, tiras aqui a tangente. Não tiras, percebes? Como é que tiras ali a tangente?
Não tem cabimento aqui, percebes? Quando estamos a falar de funções de variável natural, falar de derivadas. Podes sim, sei lá, aqui nisto que estavas a pensar, é arranjar uma função. Eu arranjava aqui uma função f de x, que seria igual a 2x mais 3 sobre x mais 5, em que o x, o domínio lá da função, o domínio de f, teria que ser de 2 a mais infinito, tal e qual como está aqui. Estão-me a fazer entender? E quer dizer, o que eu depois tinha era uma linha, claro que ia ter uma linha, suponhamos que a linha é esta da função, estou para aqui inventar, e a sucessão cuja expressão analítica é idêntica, não é? Seria um conjunto de pontos que estava sobre aqui, percebes? Quer dizer, o comportamento da função, não é? É mais ou menos, vai ser o comportamento da sucessão. Estão-me a fazer entender, não estou? Isto é bom quando o indivíduo às vezes não sabe calcular um limite, depois pode fazer assim. Mas tens que dizer que criaste essa função e depois aplica-se com a x. Percebeste onde eu quero chegar? Pronto. Isto é sob a condição necessária de convergência. Depois, isto aqui está, séries das quais podemos calcular a soma. Também vimos isso da última vez, lembram-se? Calcular a soma quer dizer se a soma é tanto, é 20 ou não existe. E depois vocês também vão estudar a natureza da série, dizer se a série converge ou diverge. Quando a série converge, quer dizer que a soma existe. Quando a série diverge, a soma não existe. Mas há casos especiais, para além da soma existir, da gente saber que ela existe, é possível calcular essa soma, percebes? Onde eu quero chegar? E então vocês só têm dois tipos, que é séries geométricas e são as séries de Mengele. Estão a fazer entender? Só nestes tipos que aqui está é que é possível calcular a soma. Vocês têm que saber identificar o que é uma série geométrica. É uma coisa que aqui está assim deste género. Mas eu não sei, vocês olham para aqui e conseguem interpretar isto? A, R, N-1, estas coisinhas, sabes? Não sei. E depois diz aqui, converge se a razão, o módulo for menor que 1. Estão a fazer entender? E a soma é logo dada por isto que aqui está, estão a ver? Este A que aqui está aparece aqui. E diverge quando o módulo da razão é maior ou igual que 1. Depois uma série de Mengele é aquilo que nós vimos, onde o termo geral é uma diferença, estão a ver? Está aqui um AN menos um AN mais P. Este P aqui mede uma distância, vai lá, estão a fazer entender, não é? Este P pode ser 1, pode ser 2, etc. É convergente se este AN aqui converge, e é divergente se o AN diverge. E a soma é logo dada por isto que aqui está. Acho que é melhor fazer um exercício sobre isto, não é? Não sei. Fizemos. Passo isto à frente então, ou dou só assim um exemplo? Ou dou um exemplozinho, o que é que vocês acham? Então, suponhamos, uma série geométrica é facilmente identificável desta maneira. Somatória com N a começar em 3 a mais infinito. Por exemplo, tínhamos aí uma. Deixa cá ver. Não. Vou dar uma muito simples, um meio levantado a 2n mais 1. Isto vê-se facilmente que é uma série geométrica pelo seguinte. Qualquer número levantado a um polinómio de primeiro grau é uma série geométrica, percebem? Qualquer número levantado a um polinómio de primeiro grau. Suponhamos que eu tenho 5 levantado a 2n mais 1. 2n mais 1 é um polinómio de primeiro grau. Isto é logo geométrico, estão-me a fazer entender? Mas se eu tivesse, por exemplo, 2 levantado a n quadrado mais 5, isto já não é nenhuma progressão geométrica. Percebem onde eu quero chegar? Quer dizer, aqui vocês só têm que ter um cuidado a calcular a razão. Percebem? Como é que é a razão aqui? A razão há de ser o AN mais 1 sobre o AN. O que é o AN? O AN é isto que aqui está, percebem? É sempre. Porque nas séries vocês dizem somatório, com N, começar em P mais infinito, espera aí. Isto é o AN que aqui está. Então isto aqui é tudo AN. O AN mais 1 significa que onde está AN substituís por N mais 1. Tão simples quanto isso. É. Então isto vai ficar, não, um meio, tens que 2,
este n é que vai ser substituído ali pelo n mais 1, estão a fazer entender? Vão ficar com 2n mais 1, estão a seguir. Mais 1, que este 1 já lá estava, sobre o meio, 2 levantado em n mais 1. Diz. O mais 1 é só no expoente. Este 2n mais 1 está todo aqui no expoente, percebes? Sim, mas não estou a falar desse mais 1, estou a falar Então, do mais 1 da razão. Não, estou a calcular a razão aqui e estou a fazer o AN mais 1 sobre o AN. Repara, se tiveres uma sucessão índice N. Não, mas a minha questão não é essa, é porque é que mais 1 vai para o expoente? Este mais 1 aqui. Sim. Este. Sim. Porque está aqui. Este N, quando eu estou a calcular o AN mais 1, quando eu estou a calcular o AN mais 1, isto significa precisamente que eu chego ao meu AN, que é isto tudo, e onde está N, substitui o N por N mais 1. Sim, Então vai ficar um meio, 2, abre parênteses, N mais 1, mais este 1 que já lá estava, e em baixo fica o AN, que é o que lá está. yeah. É isso, é uma questão apenas de interpretação. Agora vou fazer as contas, calma, Mas né? isto não fica 2n mais 3? Vai ficar. Isto vai ficar um meio, Está a ficar esperto, é? Diz. Não é isso, não estou a perceber. 2n mais 3, não é? Porque estás aqui a aplicar isto, não é? Fazer 2n, 2 mais 1, não é? É isso que estás a fazer, não é? Um meio, levantado a 2n mais 1. Epá, agora, Isso não é nada com meio menos 2. agora dás a mesma base e subtrais os expoentes, não é? É menos 2. É 2. 2? Porque estás a ver? Yeah. Isto é 2n mais 3, Sim, menos mas- 2n, menos 1, não é? Mas como é que se fez essa aplicação? Espera aí. É a regra. Só que, 3 menos 1 é 2. Isto é aqui só para responder aqui ao Pedro. Isto dá um quarto, estás a ver? A razão não é um meio. Portanto, o que te convém sempre é que vocês olham para aqui e pensam que a razão é um meio, percebes? Então temos que substituir pelo Convém-te fazer estes cálculos que estão. Tu estás a perceber? Epá, Mas um gajo... essa fórmula do R é aplicável a todas as coisas? Não, é só aplicável às séries geométricas, percebes? E tu tens que ter um faro para olhares para a série e identificar se é ou não geométrica, percebes? Já percebi que eu estava ali. E eu estou-vos a dizer que esse faro, vá lá, até vou aqui escrever esse faro, é fácil. Qualquer número levantado a um polinómio de primeiro grau é uma série geométrica, pá. Não é? Um número qualquer, diz-me aí um número, 1000. Levantado, diz-me um polinómio de primeiro grau. Um polinómio primeiro, acho que é mais um. Temos com N's aqui, percebes? Não é mais um. Isto é uma série geométrica, pá. Aliás, não é uma série, é série se eu pusesse aqui. Mas é uma combinação também. É uma progressão geométrica, percebes? Estão a fazer entender. Aqui, por acaso, a razão era 1000, mas pode aparecer aqui um 3n. Para vocês descobrirem a razão, convém-vos fazer isto que aqui está, percebem? Mais nada, percebeste? Agora, por exemplo, no outro capítulo que nós estávamos a dar, que eram as séries de Mengoli, vocês recordavam-se que isto aqui era uma série de Mengoli? Não. N a começar em 2 até mais infinito, ou pôr uma simples outra vez, 1 sobre n mais 1, menos 1 sobre n, não é? Isto é de Mengoli. Certo? Porque está escrita nesta forma, percebes? Diz a diferença. Mas às vezes há diferenças que não são séries de Mengoli, mas agora não quero estar a complicar, percebes? Quero que vocês assimilem isto só mais nada, percebem? Não quero estar a complicar mesmo nada. Mas nós vimos isso das exceções. Agora, como é que o indivíduo aqui calculava? Via-se a soma desta série, como é que o indivíduo calculava? Fazia o SN, lembram-se? Depois cortavam todos. Cortavam todos, etc. Vamos só aqui fazer... O primeiro era quanto? Era 1/3, não era menos 1/2, não é? O segundo era... Só para um gajo ter a ideia. Depois é 1/4 menos 1/3, sim senhora. Depois vamos chegar ao n menos 1, não é? Que vai dar quanto? 1 sobre n, não é? Menos 1 sobre n menos 1, certo? Então no n menos 1.
Portanto, ficava aqui n Não, menos... mas devia ser 1 sobre n mais 1 menos 1 sobre n. Isso, eu estou no termo n menos 1, quer dizer que eu aqui ainda não cheguei ao fim, estás a ver? Vai fazer Então. agora o outro. Aqui. E agora finalmente vem o Como é que vem este último. 1/4? Espera aí, mais 1 sobre n mais 1. É sempre Menos preciso 1 saber sobre essa n. fechada. Então, um quarto vem no 3 mais 1. Isto aqui é o primeiro, não é? Quando eu substituo o n por 1, vou ficar... O n por 2, aliás, com 1/3 menos Com 1 três, meio. Pronto, e o outro? É quando depois o n salta para o 3. Fica 1/4 menos 1/3. Mas porquê é que o N vai para o 3? É uma série. Porque esta soma aqui, percebes? Quando eu faço soma assim... N é começar em 2? Eu, por exemplo, faço assim, soma com n a começar em 1 até 3 de, sei lá, de 4. Isto quer dizer que eu estou a somar 4, percebes? 3 vezes, aliás. Sim. Percebes? Se eu agora fizer uma soma assim, n a começar em 1 até 2, Então isto é uma até prova 3. em que me vai cortar uns com os outros, não é? Estou a calcular a soma de n nos primeiros termos, percebes? Aqui de 2n. Isto dava-me 2, não era? Depois saltava para o 2, que dá 4, e depois 6, certo? Agora, nestas séries acontece isso. O que é que acontece? Este 1/3 vai cortar precisamente com o quê? Com este 1/3, não é? Estão-me a fazer entender. Depois este 1/4 iria cortar com outro qualquer. Reparem, o que é que ficava? Isto ia desaparecer tudo, não era? Só ficava com menos 1 meio e 1 sobre n mais 1. Era ou não era? Então, o Sn era igual a 1 sobre n mais 1 menos 1 meio, correto? Eu, para calcular a soma, mesmo a soma S, ia fazer o limite do Sn. Não é nada. Claro que estou a supor que o n está a tender para mais infinito. Ou seja, ia ficar o limite. Então, Vai. basicamente é só pegar no início da cena, faz a subtrair e depois 1 sobre n mais 1 e fazer o limite. Basicamente, disseste tu, que era? Diz lá. Pegar no menos 1 meio, que neste caso é o primeiro termo a subtrair e depois já o último a somar. É quando a distância aqui é 1, não é? Mas se a distância aqui fosse 5, isto já ia complicar um bocado, não? Não estamos isso, ou não? Estou. Epá, eu agora estou neste momento a passar os conceitos, percebes? Quero ver se não me... Percebes? Eu penso que neste momento vocês já sabem aplicar o quê? A condição necessária, não sabem? Na condição necessária é uma coisa importante. Eu, quando aqui a fiz, já fui arranjar uma série cujo limite desse diferente de 0, percebem? Mas se o limite desse igual a 0, vocês não podiam concluir nada, percebem? Tinham que ir para outro critério. Estão-me a fazer entender, não estão? Prontos. A seguir estudamos o quê? Séries onde é possível calcular a soma, estão a ver? Só tem estes dois tipos. É saber o que é uma série geométrica e é saber o que é uma série de Mengoli. Depois vocês estudam as séries de termos não negativos, percebem? Aconselho-vos fundamentalmente, estão a ver? A saber aqui esta série de Dirichlet, que eu vos foquei da última vez, lembram? Lembram-se? A toda a lembrar. Pois, porque depois um gajo vai assimilando isto, percebes? Série de Dirichlet é uma série deste género. Somatório, não é? 1 sobre n levantado a k. Se o k for maior que 1 é convergente, se o k for menor ou igual que 1 é divergente, percebem? Depois começámos a falar de critérios, não é? Sim. Lembram-se? Começámos a falar do critério da comparação. Olha, aqui até dizem comparação 1 e comparação 2. Nós até lhe demos um outro nome, que era o critério da comparação por passagem ao limite. Estão-se a recordar? E então aqui eles puseram isto de outra maneira. Eles propõem que 0 é menor ou igual que o índice n menor ou igual que Vn. Se Vn converge, vamos supor que esta aqui converge. Então esta aqui, como é menor, também converge. Estão a ver aqui a ideia, não é? E depois, se esta o n divergir, esta aqui que é maior, que é Vn, então diverge. Vocês têm que seguir isto tal qual como é que está. Estás a seguir? No critério de comparação 2, aqui é preciso saber fazer encaixes. Lembram-se aqueles encaixes que eu estive para aqui a fazer? Pronto. Neste critério de comparação 2, quanto a mim pode se tornar mais fácil, porque vocês vão calcular, têm que saber sempre uma série para comparar. Mas esses critérios é para quê? Olha, boa pergunta.
Deve estar aqui, por acaso não está. Estes critérios servem única e simplesmente para tu dizeres se a série é convergente ou divergente, percebes? Mais nada. Entendes? Então, para além daquela chachada toda que está no início... Para além daquela chachada toda que está no início, prontos, chamemos-lhe assim, tens de saber, isto aqui, a condição necessária de convergente, tens que saber, aplica-se a qualquer série, percebes? Yeah. Estas aqui, pois, às vezes sai uma destas, e é fácil, que é que as pessoas não identificam e perdem pontos, acho eu. Estas aqui, estes critérios, isso sem de certeza, isso não tenho dúvida nenhuma. Estes aqui todos, percebes? Estuda a natureza da série. A pergunta é esta, percebes? E então vocês têm que saber qual é o critério a aplicar, percebem? Mas isso melhor é fazer vários exemplos. Claro, mas primeiro é preciso saber os conceitos, saber que o critério da comparação funciona assim, saber que o critério da comparação 2 funciona assim, saber que o critério de D'Alembert funciona assim, saber que o critério de Cauchy funciona assim. Estão-me a fazer entender ou não? É fazer uma cena auxiliar. Não sempre nos dois. Aqui, este critério de D'Alembert e este critério de Cauchy, vou aqui escrever, aplicam-se a séries de termos não nulos. Quer dizer, os termos já podem ser negativos e positivos. Estão-me a fazer entender ou não? Quer dizer, já são critérios mais gerais, percebem? Mais gerais. Vocês estão mesmo a ver o critério de D'Alembert aqui, ou este critério aqui de D'Alembert, não necessita que vocês conheçam uma série para comparar. Não necessita. É só fazer o limite do... É como se estivessem a calcular a razão. Lembram-se, se fosse geométrica, o índice n mais 1 sobre o índice n. O que é que, aqui, naturalmente, como não vão deparar com séries geométricas, estão a fazer entender. Quando lambda é menor que 1, converge. Quando lambda é maior que 1, que é o limite, o valor do limite, diverge. Se lambda é igual a 1, falha o critério. O de Cauchy, eu costumo pôr aqui módulo. Eu vou pôr aqui também um módulo, que assim está bem. O critério de Cauchy é da mesma forma, mas é raiz índice n. Isto é bom quando o nosso índice n é qualquer coisa levantada a n. Estão-me a fazer entender ou não? Portanto, aí, e aplicam assim. A seguir isto, vocês estudam as séries alternadas. As séries alternadas são séries deste género, estás a ver? Menos 1 levantado a n. O que faz que a série, ao decorrer os seus termos, apanhe termos positivos, depois negativos, depois positivos, depois negativos. Não, estão-me a fazer entender, não estou? Está sempre a alternar. Aqui, isto aqui é um resumo muito resumido, digo assim, a bom da verdade, e isto aqui está o critério de Leibniz, que se aplica a séries alternadas. Vocês têm que verificar, segundo as vossas folhas, isto aqui está um bocadinho diferente, um todo nada diferente, se este n que aqui está é positivo. Depois têm que verificar se o limite do n é igual a 0, estão-me a fazer entender? E depois têm que verificar se a sucessão dada, que é o índice n mais 1 menos o índice n, é decrescente. Então, nesse caso, a série alternada converge, percebem? Entretanto, falta aqui um teorema, que é um teorema muito importante, que é sobre a convergência absoluta, que diz, é dada uma série alternada, e suponham vocês que a série dos módulos da série alternada, que torna a série de termos que positivos, não é? Suponham vocês que a série dos módulos converge. Se a série dos módulos convergir, então a série alternada converge também. E diz-se absolutamente convergente. Então, o que vocês normalmente fazem é estudar primeiro a série dos módulos. Se ela convergir, vocês concluem logo que a série alternada converge, percebem? E dizem que é absolutamente convergente. Se a série dos módulos divergir, vocês não podem concluir nada e têm que ir pelo critério de Leibniz. Perceberam a ideia? Olhem bem aqui, ou foquem bem aqui assim devagarinho, que eu vou passar isto muito devagar. Faz-te conta que estás a ver o Jimi Hendrix. Mas estás a apreciar tudo. Mas tens que ver muito devagar. Pronto, já viste? Então, suponhamos que eu te ponho esta série.
N igual a 1 mais infinito. Quem, pá? A Mónica Bellucci. Oh, É má. Não gosto. estou-te a falar de arte, estás-me a falar de carne. É pá, deixa lá isso, meu. Ouve lá. O que é que tu aqui fazias, pá? Aí Sim. ia ver ia fazer o AN mais um, não era? Sobre o AN. E tu, João, nesta série, o que é que tu fazias? O que eu digo, pá, tá. Como é que estudavas aqui a natureza desta série? Eu acho que isso é geométrico. É pá, ouve, João, o que é que eu te disse que era uma série geométrica? Eu disse assim, dá aí um exemplo de uma série geométrica. Esquece. 1000 levantado a N mais 1, não foi? Mengoli. Ouve, agora o gajo a seguir diz-me que é de Mengoli, estás a ver? Eu estou com o tipo de séries. E depois diz assim, temos que fazer, ouve, é de Mengoli, para ser de Mengoli tinha que ser aqui uma diferença, não era? Não era? Eu só quero estudar a natureza desta série, não é? Então, mas qual é a diferença Não é? entre natureza e... É para estudar a natureza é só dizer a série é convergente ou a série é divergente, percebes? Não é nada. E quando é para estudar a natureza da série, vocês só têm que utilizar normalmente estes critérios que a questão. Isto, da comparação 2, da D'Alembert, de Cauchy. A série ia ser pelos critérios, já estou a ver isto. Oh. Aqui. Isso é para que agora soma. É. Vamos ver. Estas Então não era o séries. AN mais um, pô não. Não. Esta Então, condição na série Então, condição na série de convergência é útil para saber também se a série Então, converge. basicamente, há vários tipos de séries, mas que deem para Isto- calcular as é- somas é só a geométrica de Mengoli. É isso, pá, fogo! É pá, mas é que é isso Dê para mesmo. calcular o quê, sabe? É pá, Que dê para calcular o quê? A série e a soma. as únicas séries que vocês dão e que vos podem pedir a soma só são duas, pá. É da D'Alembert. As outras têm que ser por ou critérios ou por. É estudar a natureza, é dizer a natureza da série, mais nada. Ah, está bem. Percebes? Eu aqui, quando agora ponho esta série, é para estudar a natureza. Estão-me a fazer entender ou não? É pá, e aqui o critério de Cauchy é impecável. Ó, vê lá. Porque eu faço a raiz indiciana do módulo, não é? Mas ali é da D'Alembert, não é? Ah, então já estou a perceber. Não sei se estás. Eu aqui, se fizer o critério de Cauchy, Então, mas é Cauchy ou D'Alembert? É Cauchy. é pá, sabes porque é que eu vou fazer de Cauchy? Aqui é que está, vocês têm que olhar Mas tu mesmo. podes pegar num qualquer. Posso? Pois posso. Podem a falhar, não é? Podem a falhar. Ou pensas que por cada... Não é nada disso. Porque pretende Mas dá para ter logo uma noção de qual vai funcionar melhor. Sim. É pá, pois, um gajo que faça um bocado de exercício e etc. e que saiba estas coisitas que estão para aqui, pois fica com uma noção. E depois só o computador é que pode falhar, não é? Quer dizer, o erro de falhar é menor do que um gajo que chega aqui, eu levo um formulário, não sei das quantas. É pá, pois vai falhar, não é? Este treino já pedi aos Jogos Olímpicos. Estão a fazer entender, ou não? Aqui, olha, vou aplicar aqui o critério de Cauchy. Ai, eu espero. Vou aplicar o critério de Cauchy. Porquê? Porque eu vou fazer o limite da raiz indiciana, não é? Do 2 mais 1. Pois, estás a ver? Corta logo. O limite de 2 mais 1. Dá quanto? Dá. Quando n tende para mais Dá infinito. mais infinito. Oh. Então, dá É, 0, pá. desculpa, dá 2. Ah, 1 isto. sobre infinito, 0 mais 2. Mais 2. E agora, que conclusão tiravas? É pá, é. Agora ias aqui atrás, não era? Ias aqui atrás. Que é divergente. O limite é o lambda. Como lambda é maior que 1, é divergente, percebeste? Espetáculo. E agora apetecia-te pelo critério, por critério de D'Alembert. Tu achas que o critério de D'Alembert aqui era... Está bem, podias ir, mas estás a ver, já tinhas que fazer o n mais 1 sobre o n, estás a perceber ou não? Já tinhas aqui um quociente, já te ias meter aqui, já era mais difícil, não achas? Já ias fazer, olha, limite de 2 mais 1 sobre n mais 1, não era? N mais 1 sobre 2 mais 1 sobre n, estás a ver? Então, basicamente, pega-se para sempre no Cauchy. Não. Eu agora, por exemplo, vou-te dar um para pegares no D'Alembert, está bem? Por exemplo, este aqui, somatório com n a variar de 3
Basicamente, mais quando é lá infinito. um expoente é coxi, que é para cortar com a raiz. N's e coisas assim, é um bocado isso, é por aí. É preciso ter esse faro. Olho de falcão. És tudo. N fatorial sobre N levantado a N. Percebes? Neste tipo aqui, aplica-se normalmente o Lambert, sabes? É pá, não. Ouve lá, eu aqui, é pá, seria estupidez da minha parte, né? Estar aqui a aplicar o de Cauchy, não é? E pá, é fogo, já viste esta. Cortar com que? Pois, quer dizer, como é que eu saio daqui? Explica-me cá, não é? Como é que eu saio daqui? Não pode, não é? Agora, se eu fizer o Alambert, vou fazer o limite, vou já partir para o limite, está bem? É do AN mais 1, que eu acho que vocês já sabem o que é, que fica N mais 1 fatorial, não é? Yeah. Sobre N mais 1 levantado a N mais 1, correto? Sim. Sobre N fatorial, N levantado a N, certo? Agora, por exemplo, Agora é preciso saber fazer estas contas, mas é com calma, É percebes? material. Multiplica Não, fica. por N elevado a N. Sim. Depois N mais um elevado fatorial, a N mais 1. N levantado a N, né? E agora aqui vou ficar em baixo N com, mais 1 levantado a N mais 1. eu não me engano, é N mais 1 levantado a N mais 1, que já posso decompor, não posso, assim nisto, Sim. já posso, este N mais 1 levantado a N mais 1, pode ser N mais 1 levantado a N vezes N mais 1, não posso? Sim, N fatorial. Posso ou não posso? Espera aí, como é que é isso? N fatorial. Porque este N mais 1 levantado a N mais 1 é o mesmo que eu ter N mais 1 levantado a N vezes N mais 1, não é? Dou a mesma, não, ao contrário, dou a mesma base, somos expoentes, certo? Já. Ok. Vês? Já não é feio. Por isso é que um gajo tem que fazer uns exercícios. Limite. Agora convinha-me cortar talvez estes fatoriais, estás a ver? Mas como é que eu faço? Então, Ponho N mais eu 1, multiplico só aquela parte. o depois N mais 1. N fatorial, que é assim que se Fatorial, decompõe, fica igual. N levantado a N, agora já tenho aqui cortes a fazer, N Já, mais fica 1 levantado a sobre N, N elevado a N. N mais 1, sobre N. N fatorial, certo? Já. Este corta com este corta com este, não é? Já. E agora ainda vou ficar com isto, limite. N. Agora aqui posso dar mesmo um expoente, estão a ver? Que é este N, que aqui está. E lá dentro vai ficar N sobre N mais 1, não é? Epá, pois isto é um bocado de prática. Isto é a mesma coisa que eu ter limite. Olhem para esta passagem. N mais 1, estou a trocar aqui, mas ponho aqui o sinal menos. É o índice. Posso fazer isto, não posso? E agora, espera aí. Eu posso fazer ainda uma coisa. Posso aplicar aqui a propriedade distributiva. Este sobre este está 1, não dá? Mais 1 sobre N, certo? Levantado a N, não é? Isto tudo levantado a menos 1, se eu quiser, daqui, não é? Este limite foi estudado no liceu. Então, mas olha lá. Este limite é E, porque o limite de 1 mais A sobre o índice N levantado ao índice N é A, é E levantado a A. Portanto, Então, este é limite levantado a menos 1. é, sim senhores, o que dá 1 sobre E, que é menor que 1. E então agora vou aqui ver, percebes? E vês o que Vou é aqui que é. ver, no critério de Alambert, E conversa. é menor que 1 converge. Exato. O problema disto é que para cada coisa varia. Não varia, não. Olha aqui, no Alambert, É igual. quando São o Lambert é iguais os 1, dois. são. Depois as séries alternadas são fáceis, é pá, os termos são alternadamente positivos e negativos. É pá, o que é que isto tem de mais, pá? As séries alternadas Só tem as séries geométricas desde Mengoli, não é? E as de Dirichlet são complicadas. São complicadas como... Tem um mecanismo aí pelo meio que é chato de fazer. Não tem? Isso para a comparação, este Ah. critério, está bem, este critério aqui da comparação às vezes não é, este aqui. Dirichlet. Este critério às vezes é complicado. Tudo Não, bem. estou a falar da série Dirichlet. Não, a série de Dirichlet é fácil, esta série aqui 1 sobre N levantado a 2 é convergente. Está aqui. Pronto, Está aqui aí é- explícito. mas há aí um mecanismo pelo meio que até fizemos aqui no quadro antigamente que é bem lixado. Epá, não me lembro. A seguir a isto, isto não acaba por aqui. A seguir a isto vocês têm as séries de potências e as séries de funções, percebem? Só fazer essas. Eu aconselho-vos, pá, mesmo a saber isto, pá. Metem assim uns exercícios para o mestre não entrar. Já, nesse vídeo. Neste vídeo, Já, E posta já o vídeo.
E pá. Então o primeiro vai ser este. Eu não digo o que é que vocês têm que aplicar, está bem? Mas diz se é para estudar, se é para soma. Está bem. Isto é estudar a natureza. Estudar a natureza. Somatório com n a variar de 1 a mais infinito do logaritmo de n. Somatório com n a variar de 1 a mais infinito de 2n ao quadrado mais 5 sobre n ao quadrado mais 1. Somatório com n a variar de 2 a mais infinito de seno de n. Somatório com n a variar de 2 a mais infinito de seno de 1 sobre n. Somatório com n a variar de 1 a mais infinito de n mais 1 sobre n, levantado a n. Somatório com n a variar de 2 a mais infinito de n mais 1 sobre n, levantado a n ao quadrado. Somatório com n a variar de 2 a mais infinito de n mais 1 sobre n, n ao cubo. N ao cubo. Somatório do seno de 1 sobre n, com n a começar em 1 a mais infinito. Somatório com n a começar em 2 a mais infinito de n levantado a n sobre n fatorial. Esta é mesmo só para repetirem, percebes? E agora, calcular a soma. Calcular a soma se existir. Se existir. Somatório de 3 levantado a n, linha A. B. Somatório de 3 levantado a n sobre 4 levantado a n. É para aqui o n começa em 2, aqui o n começa em 3. Somatório com... É até mais infinito, não é? É, até mais infinito, começar em 1. E aqui vou pôr 1 sobre n ao quadrado, que multiplica por n mais 1 ao quadrado. E agora, somatório a começar em 2 até mais infinito, de 1 sobre n ao quadrado mais n. Mete isso já no YouTube. Prontos. Epá, estão aqui muitos, hein? Eu vou-vos dizer aqui. Eu aqui ia pela condição necessária, está bem? Estou-vos a dar toques. Necessária de convergência. Aqui também ia. Condição necessária de convergência. Aqui também. Condição necessária de convergência. Aqui nesta comparava com a série 1 sobre n. Cuidado com esta aqui. Nesta aqui aplicava o critério da raiz ou de Cauchy. Esta não era aquela que depois ia dar um limite notável? Mas vai. Aqui aplicava o critério de Cauchy, mas já fiz de propósito. Vai falhar. Que é para vocês, vai falhar. Vai precisamente dar 1. Então, Nem vocês foram milhões de vezes. depois aqui não vai falhar. Aqui façam também outra vez o critério de Cauchy. Epá, pus aqui isto 2 vezes, não pus? O mesmo. Então vou pôr aqui ao quadrado. Ponho aqui ao quadrado, está bem? Este não faz mal, sabes? Este aqui é fácil de ver, que era a de Alembert, não é? Esta aqui é uma série geométrica. Não vai ter soma, a razão vai ser 3, percebem? Aqui é uma série geométrica, a razão vai ser 3 quartos, olhem para o expoente. Aqui tenho de compor isto. A sobre n ao quadrado mais 1b sobre n mais 1 ao quadrado vai dar de Mengol, e estão a fazer entender. E aqui a mesma coisa, é para o n evidência, etc. e avançar. Está bem? Mete a data de hoje e mete já no YouTube. É pá, até vou meter aqui a data de hoje. Quantos são hoje? Hoje é 22, acho que. 23. 23. Dia 23 de... 5. 2012. Mete no título, estão gravados mesmo. Para que é que estamos a estudar isto se nós já só temos para aí mais 7 meses? Pronto, acabou, está bem? Ah,